Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto é guitarra, aprender e saber sobre modelos de guitarra. Eu vou apresentar para vocês aí algumas guitarras que eu considero importantes para quem vai tocar metal conhecer, né? Importantes para saber um pouco da história e o porquê que elas fizeram a diferença. Vem comigo que esse vídeo tá maneiraço. Bora lá, se inscreve e deixa aquele comentário, larga o botão no joinha aí e vamos nessa. Vamos lá para a primeira guitarra que eu considero muito incrível para tocar heavy metal. SG, modelo Tony Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, né? Uma banda lendária, criou o heavy metal. A SG nada mais é do que uma evolução da guitarra Les Paul. Ela tem algumas melhorias, como peso e a tocabilidade no final do braço. Para quem gosta de solar, isso é sensacional. Porém, tem um problema muito chato, que é o neck dive. O braço fica caindo enquanto você toca. Existe uma solução e uma solução muito fácil. Vai aqui na descrição que tem um link de um shorts que eu fiz, ensinando você como acabar com o neck dive. Você que tem uma SG e tem esse problema, eu tenho certeza que você vai me agradecer por esse vídeo, valeu? A segunda guitarra que eu acho muito legal para tocar heavy metal é a Ibanez ou Ibanez Destroyer. Primeira vez que eu vi alguém tocando com a Ibanez Destroyer foi o Adrian Smith, guitarrista do Iron Maiden, compositor da Wasted Years, uma grande música do Iron que eu gosto bastante, e ele utilizou em vários shows e no clipe The Number of the Beast também, que é um clipe muito clássico. Nada mais é do que uma evolução do modelo Explorer que ficou famoso com a Gibson, né? Então, já que a gente está falando de Explorer, vamos passar para a terceira guitarra, que sim, é ela, a Explorer. A Explorer, que é uma guitarra que foi inventada ali nos anos 50, mais precisamente no final dos anos 50, vários guitarristas começaram a utilizar esse modelo, e em 1983 chegou no mercado um novo modelo Explorer. Não tinha ali o escudo clássico da Explorer, ela continuava ali com os 3 knobs, volume, tonalidade, e a chave de 3 posições foi modificada, ela não estava mais na ponta inferior, ela estava mais próxima ali da ponte pneumática. Uma pessoa que ficou muito responsável por catapultar esse modelo foi o James Hetfield do Metallica. E no período do Ride the Lightning ele adquiriu essa guitarra e utilizou para gravar coisas incríveis ali no Master of Puppets para frente, né? Dali em diante, essa guitarra se tornou um ícone, né? Uma guitarra muito lendária dentro do metal. E obviamente, não só o James Hetfield utilizou esse modelo. Você tem também o Matthias Jebs do Scorpions, que também chegou a utilizar esse modelo. E já que o assunto é Gibson, vamos falar também do modelo Flying V. Também foi inventado mais ou menos na mesma época que a Explorer, ali no final dos anos 50. O modelo Flying V foi utilizado pelo grande mestre do blues Albert King. E muitas pessoas ali ao longo dos anos dentro do heavy metal foram adaptando esse modelo para o estilo, o que acabou fazendo com que essa guitarra se tornasse uma guitarra muito mais voltada para o rock do que pelo blues. E se o assunto é Flying V, a gente não pode deixar de falar do modelo Range Rhodes. O modelo Range Rhodes é chamado de fishtail, né? Rabo de peixe, porque ele tem uma ponta menor do que a outra, uma ponta mais fina, e ficou muito famoso também com o modelo Concorde, que foi o primeiro modelo feito para o Range Rhodes. E o modelo Concorde acabou dando origem ao modelo RR, que inicialmente era feito pela Jackson e hoje inúmeras marcas acabam copiando e tendo seus modelos. É inegável que é um dos modelos mais famosos e mais utilizados dentro do metal. E a gente deve isso ao mestre Range Rhodes. Já falamos de Flying V, já falamos de Explorer e agora a gente não pode deixar de falar dessa guitarra porque ela é sim a fusão entre esses dois modelos, que é a Dean ML. Essa guitarra ficou muito famosa nas mãos de Dimebag Darrell. Dimebag Darrell, que foi o guitarrista do Pantera e do Damageplan, um guitarrista lendário, criou um novo timbre de guitarra, trouxe para o metal algo novo, né, que é o Groove Metal. O Groove Metal que foi basicamente criado pelo Pantera, né? E o Dimebag, assim como todo grande Guitar Hero, ele trouxe inovações, até mesmo nesse modelo ML criado pela Dean. Acrescentou Floyd Rose, colocou uma captação mais forte, fez uma pintura diferente, e a partir disso, essa guitarra foi se tornando cada vez mais visada pelas pessoas. Óbvio que dentro do metal ela acabou se tornando um modelo icônico, graças ao Dimebag Darrell e a destreza da Dean de pegar o modelo Explorer e Flying V e juntar em uma só guitarra. Obviamente, se a gente está falando de guitarra de metal, a gente não pode deixar de citar Les Paul. Não é um modelo tão interessante para a galera que é solar ali nas últimas casas, porque o acesso é um pouco dificultoso, né? Se você está procurando uma Les Paul bacana para tocar heavy metal, eu indico as guitarras da ESP LTD, que são guitarras que foram forjadas para o metal. Tem todo o acesso à última casa consertado, né? Você tem um conforto muito maior. Peso, que é um dos grandes problemas da Les Paul, ele também foi corrigido nos modelos da ESP. Um grande guitarrista que também utiliza esse modelo, Kirk Hammett do Metallica, e você pode conferir em vários vídeos utilizando o modelo Les Paul da ESP.
Agora a gente vai partir para uns modelos mais exóticos e também vou fazer algumas menções honrosas aí. O modelo que eu gostaria muito de apresentar para vocês que não conhecem é o modelo Stealth. É um modelo que foi utilizado por um grande músico muito importante dentro do metal, que é o Chuck Schuldiner, que foi o vocalista e guitarrista da banda Death, muito importante para o estilo death metal, traziam um lado mais progressivo dentro do metal. E aproveitando que a gente está falando desse modelo Stealth, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao modelo Warlock da Beast Reach, que é um modelo incrível, uma guitarra que tem uma tocabilidade muito massa. Eu tenho um modelo desse, vou deixar aqui o link no card para você assistir e na descrição também o review dessa guitarra. E aproveitando a onda aí, a Jackson foi uma marca de guitarra muito importante para os anos 80 e ela também teve a sua contribuição com o modelo Star. Esse modelo Star também se assemelha muito ao modelo Stealth. E fazendo uma breve comparação, se você gosta de Jackson, mas quer uma guitarra que se assemelha ao modelo Stealth do Chuck Schuldiner, você pode partir para um lado da Jackson Warrior, que é uma guitarra que se assemelha muito ao modelo Stealth da Beast Reach. Como não falar da guitarra Stratocaster? A guitarra Stratocaster se tornou lendária aí nas mãos de Jimi Hendrix, porém, dentro do metal, essa guitarra também ganhou uma evolução. Assim como vários guitarristas já vinham utilizando o modelo Stratocaster modificado, colocando captadores humbucker, Floyd Rose e etc., Steve Vai foi responsável por modificar o corpo da guitarra, dando origem ao que a gente chama hoje de superstrato. E uma empresa que faz superstratos incríveis é a Ibanez. E hoje esse mercado está sendo dominado pela Solar. E por último, qual que é a guitarra que eu considero atualmente a guitarra mais metal quando a gente pensa também em mainstream, né? O que que tá no mainstream bombando dentro do metal que tá trazendo uma guitarra diferente? E eu diria que seria o modelo Phantom Man da Hagstrom. A Hagstrom que pegou ali o modelo Gibson RD e deu uma variada e colocou na mão dos guitarristas de uma das bandas mais cultuadas hoje em dia, que é a banda Ghost. A banda Ghost, que também vem fazendo sucesso ao longo dos últimos anos, tem uma importância no cenário do metal. Quando você olha o visual, o apelo da banda é uma coisa muito importante e, claro, as guitarras também não deixariam a desejar. O modelo Phantom Man é utilizado por um dos Nameless Ghouls, um dos personagens lá que tocam guitarra na banda. Essa guitarra, a Phantom, hoje em dia, pra mim, assim, é uma das guitarras que tá fazendo com que a nova geração se interesse pelo metal e se interesse por guitarras mais exóticas. Bom, agora que eu acabei a minha lista, eu tenho uma pergunta pra você. Se você fosse selecionar 10 guitarras pra tocar metal, quais guitarras seriam? Vai aqui no campo de comentários e deixa lá a sua listinha que eu vou ler e vou fazer questão de responder todas elas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu comentário, deixa aquele like e se inscreve no canal também, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!